Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. No programa de hoje eu converso com o Dr. Vitor Serri, que é especialista em processo civil e contratos. Vamos falar sobre a lei das fake news e os limites da internet. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço o convite, Caterina. É um prazer conversar com vocês da Rede Alesp. Prazer é todo nosso. Bom, doutor, fake news, né, é um assunto que já há um bom tempo vem sido discutido, né, é um problema que nós temos aí de desinformação e que preocupa muito, né, a população e as autoridades de maneira geral. E agora, num tempo de pandemia, quer dizer, as fake news que já eram muito perigosas, eu acho que num momento como esse elas se tornam ainda mais, né, porque a gente está falando então da saúde pública da população. Então é algo bastante delicado. O senhor acha que esse é um tema que tem ganhado uma força, um protagonismo ainda maior por conta das circunstâncias em que nós estamos vivendo? Certamente, Caterina. Isso porque não só o tema esbarra na segurança online como um todo, como o tema esbarra diretamente na questão das imersões e das interações online terem ficado muito mais frequentes durante a pandemia. Isso porque as pessoas tendo que se abster do contato pessoal, elas necessariamente buscam recursos perante a internet para seguir operando, para seguir vendendo, para seguir comprando, para seguir trabalhando, e isso inevitavelmente faz com que mais dados circulem pela internet, então mais cuidado esses dados devem ter. Então, isso inevitavelmente também esbarra nas notícias, no quanto as questões são veiculadas e com o propósito para o qual elas são veiculadas, de modo a evitar clamores públicos ou questões de desespero que acabam corroborando para a situação da pandemia, que já é ruim, ficar ainda pior. Certo. Doutor, me fala uma coisa. A gente sabe que a CPI da fake news tem movimentado bastante a política brasileira, né, nos últimos tempos. E no paralelo, a gente tem um projeto de lei, que é o 2630 de 2020, que atualmente está em tramitação na Câmara, né, para apreciação dos deputados. Até eu não sei exatamente o status dessa matéria no parlamento, acho que até o senhor pode depois comentar um pouco mais sobre isso. É uma lei muito importante que vem muito a calhar nesse momento. Mas antes da gente falar disso, eu queria saber se já existe algo na legislação brasileira que fale sobre as fake news, ou se esse projeto de lei em tramitação atualmente é a primeira lei que se pretende instituir nesse sentido, dentro desse contexto. Perfeito. Indiretamente, toda a nossa legislação é protetiva também para o território da internet, desde a Constituição Federal até o Código Civil, que trata sobre as responsabilidades civis por conta de desagravos ou eventuais veiculações de informações erradas, assim como o Código Penal também pune isso, com eventuais crimes por conta de difamação e outros da mesma seara. Então, a lei, de alguma forma, ela já protege isso. O que se busca com esses projetos de lei, mesmo com o Marco Civil da Internet e ainda com mais afinco a Lei Geral de Proteção de Dados, tão em voga nesses últimos tempos, ela busca de forma discriminada e direcionada tratar essa questão online, que, ainda que seja protegida pela nossa legislação ordinária, tende a blindar indivíduos, porque eventualmente os indivíduos se veiculam com perfis falsos ou não se consegue rastrear tão facilmente a origem daquelas informações quanto um cadastro de pessoa física. Então, o mundo real é um pouco diferente do mundo virtual. Por isso, exige-se também esses regramentos mais específicos. É.
Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse projeto de lei em tramitação, mas eu queria entrar num outro aspecto que eu acho que é importante a gente falar também, doutor, é que a gente sabe que na Constituição, de acordo com o artigo 5º, nós temos a garantia, então, da liberdade de expressão. Eu acho que esse assunto acaba gerando muita polêmica, porque ele acaba esbarrando nesse sentido, né? É uma linha um pouco tênue aí, quando a gente fala de liberdade de expressão e das fake news, porque muita gente considera que algumas informações não são fake news, mas que na verdade é uma maneira da pessoa se expressar, é a opinião dela, quer dizer, é um assunto que ele é um pouco delicado e ele acaba esbarrando nessa questão. Quando a gente fala do ponto de vista da Constituição, né, o que a gente precisa considerar aí no que diz respeito à liberdade de expressão, dentro desse contexto aí que surgem também as fake news? Perfeito. Essa questão das fake news ela ficou muito em evidência desde as últimas eleições norte-americanas e acabaram ficando ainda mais nas eleições pátrias. E por isso as pessoas passaram a também olhar essa questão da fake news com mais cuidado e passar a fazer essa ponderação sobre o tanto que isso esbarra na liberdade do indivíduo, na liberdade de expressão. E esse projeto de lei me parece que vem no sentido justamente de tentar equalizar isso. Não porque ele confronta ou colide com o artigo 5º da Constituição Federal, mas justamente porque ele vem discriminar o que é fake news. A liberdade de expressão ela vai até o limite que se avilte o próximo. É claro que você pode noticiar fatos e deve noticiar fatos, e esse é um grande legado e um grande trabalho que a imprensa faz, e ela realmente não se pode jamais se quedar a ficar vulnerável a isso. Então, o que a gente vê é que o projeto de lei ele vem justamente estabelecer esse liame do que é noticiar um fato, ainda que ele não esteja efetivamente apurado, e do que espalhar difamações a respeito de um indivíduo. Isso, apesar de ser um conceito relativamente parecido, é fácil de se triar o que é mal intencionado e o que é tão somente uma notícia. É claro que os meios online, os meios e as plataformas online que se difundiram nos últimos anos, acabam tornando essa missão mais difícil, por conta do potencial com que elas têm de espalhar os fatos de forma muito rápida. Então, essa triagem do que efetivamente é fato e do que efetivamente é fabricado para se atingir a honra de um indivíduo fica mais difícil de se triar por conta da capacidade que esses robôs têm de alcance. Então, realmente não é uma missão fácil, mas me parece que o PL não vem no sentido de restringir o direito, mas de justamente elencar o que é e até onde vai o direito de expressão, que certamente ele não pode ir além da afronta do indivíduo, da pessoa, porque aí ele esbarra em questões de responsabilidade civil, que é justamente isso que o PL vem tentando trazer. Responsabilizar o indivíduo que deu origem, ou que manteve, ou que repercutiu aquele tipo de ofensa, aquele tipo de aviltamento à honra alheia. Certo, doutor, o que é uma notícia falsa, né? E quando ela esbarra nesse princípio de, quando ela fere, né, esse princípio de liberdade de expressão? A notícia falsa é uma notícia criada com propósitos absolutamente ilegais e lastreada em fatos que não existiram. O que é diferente de uma interpretação, um ponto de vista, ou de um ponto de vista político. E essa é a grande questão que a gente vê repercutir, porque às vezes confundem fake news com opiniões políticas, e efetivamente isso é diferente. A fake news é um fato que não existiu, propagado como se fosse uma verdade. E aí sim isso esbarra na liberdade de expressão, porque aí isso não é uma expressão, isso é uma fantasia, isso é uma agressão. Então, a diferença
é exatamente essa. Certo. E na nossa atual legislação, já existem mecanismos para coibir e até mesmo punir pessoas que espalham fake news? Com certeza. Como eu disse, o próprio Código Civil já resguardava isso mesmo antes dessas regulamentações específicas, que são também necessárias. É sempre bom ressaltar isso, porque o Código Civil prevê a responsabilidade civil também para essas questões, só que de forma mais genérica, porque o território da internet ele é como o território real. A única coisa é que ele dá a oportunidade de alguns indivíduos se blindarem por conta da facilidade que o território online gera para isso. Mas a responsabilidade civil de se aviltar, agredir ou espalhar uma notícia falsa que busque desonrar ou que busque criar problemas para uma determinada pessoa é exatamente a mesma responsabilidade do que se agredir pessoalmente uma pessoa, xingando-a, proferindo ofensas contra a sua honra, difamando-a, caluniando-a. Então, o princípio e a consequência que esbarra na questão da responsabilidade civil, que evolui para uma possível indenização, além das repercussões criminais, é exatamente a mesma que no mundo real. O que torna mais difícil é o acesso ao chegar no indivíduo que propagou isso, porque infelizmente a gente sabe que ainda a internet tem recursos, inclusive recursos obscuros e ilegais, como na Deep Web, que acabam fazendo com que o indivíduo se proteja mais dessas questões do que no mundo real. Certo. Bom, doutor, falando um pouquinho mais sobre o PL, né, em tramitação atualmente aí na Câmara, 2630 de 2020, entre um dos aspectos, né, que esse projeto traz, então, seriam que os provedores de informações, a partir, né, da aprovação, então, desse projeto de lei, que possivelmente se tornará uma lei, a partir desse momento, então, os provedores de informações devem estar mais ativos aí no controle das fake news. Quer dizer, vai ser incumbido para eles, então, essa função de ir atrás, então, fazer um filtro do que está sendo publicado e posteriormente, a eliminação, então, desses conteúdos, né? A gente sabe que existem os provedores de informações grandes, os pequenos, né? A gente tem desde grandes portais, que são provedores de informações, temos também as redes sociais, temos blogs, por exemplo, que são menores. Quer dizer, quando a gente fala, por exemplo, de um Google, sei lá, de um Facebook, a gente está falando de uma empresa bilionária, né? Eles, sem dúvida alguma, têm bastante condição de, ainda que, claro, existam aí obstáculos, né, barreiras, mas eles têm mais condições de investir nesse tipo de mecanismo, né? Quando a gente fala de um provedor menor, talvez ele já não tenha tanta condição de ter um controle tão grande. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse aspecto, como que esse ponto do projeto de lei tem sido encarado, visto, né? Quer dizer, ele tem sido, os parlamentares têm concordado com esse aspecto, tem gerado muita polêmica, como que é? Perfeito, Catarina. Essa pergunta realmente é muito boa e ela é o centro e talvez me parece que é o que justifica a existência desse projeto de lei e os benefícios que ele traz, porque ele vem justamente no sentido do que a gente falava, de tentar dividir ou conferir mais responsabilidade também aos provedores para que se evitem essa blindagem de perfis fakes, de IPs criminosos que buscam essa questão mal intencionada de disseminação ilegal de conteúdo. Então, me parece que essa postulação do projeto de lei, que tende sim a se firmar, como você bem colocou, é justamente o ponto central. Porque ele vai conferir responsabilidade sim aos provedores. E aí, a questão do provedor ser maior ou menor
me parece que é risco do negócio do provedor. Se ele não tem instrumentação ou ferramenta para poder inibir isso, fiscalizar isso, para compartilhar essa responsabilidade que é inerente ao negócio de ser provedor, então eu concluo pela razoabilidade que então ele não pode ser provedor. É claro que a gente também tem que enxergar a questão mercadológica da diferença de competitividade que isso gera perante aos gigantes. Só que quando não se tem expertise ou ferramental suficiente para se exercer uma determinada atividade, me parece que o correto é que não se exerça, porque isso efetivamente corrobora para que esses perfis fakes e essas pessoas mal intencionadas se aproveitem desses provedores mais vulneráveis para então praticar os seus atos criminosos e de responsabilidade civil de forma a estarem escondidos, blindados ou às avessas, correndo às margens. E isso efetivamente não é positivo. Então, o que eu acho, e aí eu acho que é o grande ganho social desse projeto de lei, é que ele vem no sentido de fazer esse mercado se movimentar, como a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai também colocar às empresas esse dever de tratar os dados corretamente, fiscalizá-los corretamente. Então, de alguma forma, o mercado vai ter que se equipar para isso. Então, ele faz sim com que também esses pequenos provedores passem a ter que ver isso com outros olhos. E, doutor, normalmente essa fiscalização, né, que a gente está colocando, ela é feita através de inteligência artificial ou pessoas físicas também participam desse processo aí de canalizar essas informações? A maioria do que se opera nessa triagem são sim robôs hoje em dia, mas é inevitável que se tenha uma equipe operando esses robôs e conforme os algoritmos que se cruzam indiquem que a atividade é não costumeira, não regular, ou talvez sendo disparada por outro robô, isso evolui para um canal físico, e aí sim isso vai passar por uma equipe que deve tratar e investigar isso a fundo. Como acontecem com outros provedores e até outras ferramentas de comércio online, como o próprio Instagram, o próprio Facebook, ou de uma seara um pouco diferente, o Mercado Livre. Quando esses provedores, quando essas ferramentas percebem que tem uma atividade incomum em determinados perfis, seja soltando muito conteúdo, ou seja, convidando muitas pessoas, ela tende a bloquear aquele perfil e evoluir aquilo para uma investigação. Nessa primeira fase, normalmente quem ainda faz essa investigação também é um outro tipo de robô. Se percebe-se que a coisa ainda tende a ser algo não correto, aí sim evolui-se para um departamento de investigação física. Doutor, ainda falando um pouquinho sobre esse aspecto, então, do projeto de lei, então, incumbir, né, aos provedores de informação aí a realmente ter este controle do que está sendo publicado, fazer esse filtro, possivelmente eliminar os conteúdos que sejam ligados então às fake news. Eu cheguei a ler algumas críticas sobre esse aspecto, dizendo então que a partir deste momento o Estado estaria supostamente eximindo da responsabilidade de também ter um controle e também combater, né, essa desinformação aí gerada pelas fake news. Como que o senhor vê esse tipo de crítica, né? O senhor acha que tem um fundamento? O senhor acha que o Estado deveria também, de alguma forma, se posicionar e também contribuir para que esse tipo de desinformação pare, né, cesse de ser disseminada? Pois é, Catarina, eu acho o seguinte, o Estado inevitavelmente, e pela sua inerente,
ele é também solidário. Então, ele deve sim ser um agente fiscalizador disso, mas ele não pode ser o único agente fiscalizador disso. E aí, eu não entendo que a lei vem no sentido de fazer com que o Estado se esmicua dessa responsabilidade, mas no sentido de conferir responsabilidade também aos agentes privados, de forma a compartilharem esse dever. O Estado, claro, que vai fazer um papel de agente fiscalizador, inclusive impondo multas e sanções para quem efetivamente não cumpra. Mas o Estado também é um agente disso, porque o Estado não pode também disseminar de forma irregular ou de forma irresponsável notícias ou conteúdo, porque ele também é alvo da lei. Também trago, sem querer ser repetitivo, mas o exemplo da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que se comunica com todas essas questões e é uma lei que tem também como alvo o Estado e o próprio Poder Judiciário. Uma lei que visa proteger os dados, exigir limitações e condições para que se tratem aqueles dados, inclusive a posteridade. E os tribunais de justiça são um grande exemplo de uma entidade que vinculam e são detentores de muitos dados, dados sensíveis, e também vão passar a ter que ter ferramentas para poder conduzir isso de forma assertiva e sob os parâmetros da lei, sob pena também de serem alvos de multa. Então, eu acho que isso não busca tirar a responsabilidade do Estado, mas sim conferir também ao agente privado a responsabilidade, dividindo a responsabilidade com o Estado. Quando a gente fala dos provedores de informações, a gente já pensa automaticamente em alguns sites de notícia, grandes portais, né, o próprio Google, inclusive as próprias redes sociais, né, que muita gente se informa pelas redes sociais, aí o Twitter acaba promovendo bastante discussão, debate, né, de assuntos factuais. Mas a gente não pode esquecer também de outras plataformas que envolve aí algumas mensagens privadas, né? Por exemplo, o WhatsApp, o Zoom, o Skype, eles também, essas plataformas também estão incluídas no PL e também terão essa incumbência aí de fazer um controle das informações que circulam por esses meios. Né? A gente recebe uma série de notícias, informações também por esses locais, principalmente pelo WhatsApp, né? Que ganhou uma força muito grande nesse momento. As pessoas se comunicam muito por essa plataforma, né? Só que a gente está falando de uma plataforma onde existe aí mensagens que são privadas e são direcionadas, né? Até que ponto esse PL poderia, de alguma maneira, interferir aí no direito individual, né, da privacidade do usuário, quando eu falo desse tipo específico de plataforma de comunicação? Perfeito. Isso vem muito no sentido do que o que a gente vem vivendo, que a gente tratou no início, porque inevitavelmente as pessoas têm utilizado mais todas essas ferramentas porque estão obstadas de sair de suas residências por conta da pandemia. Então, no momento que a gente vê uma lei geral de proteção de dados sendo postergada na sua vigência, a gente vê a contrapartida de muitos dados sensíveis passando a circular em plataformas vulneráveis, ou seja, caseiras. Por exemplo, a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas de alguns ofícios, passaram a operar via home office. E, evidentemente, uma casa, uma residência particular, não tem o mesmo aparato de ferramenta e de segurança cibernética que uma empresa teria. E ela segue tendo as suas mesmas responsabilidades e atividades, muitas vezes ligadas a questões absolutamente sigilosas, e usando plataformas de sua rede privada, deixando esses dados muito mais sensíveis e vulneráveis. Então, esse projeto de lei, assim como a Lei Geral de Proteção de Dados, nesse momento, elas ganham muito mais força, porque a gente vive num mundo que tende a ficar cada vez mais online.
E as empresas e também as pessoas devem estar cada vez mais seguras e preparadas para isso. E aí isso também esbarra nessa questão da individualidade, porque nem sempre essas plataformas ou o próprio WhatsApp, que quase que vem substituindo o telefone, tem o cunho profissional ou fim comercial. Ela também é usada, e talvez é muito mais usada, para questões de cunho pessoal. E aí sim me parece que isso não pode ser aviltado de forma alguma, a não ser que, claro, exista uma situação legal perante uma ação judicial que sim, que corrobore para que se abra o sigilo daquela determinada conta privada. O que é diferente de contas comerciais, sobretudo contas comerciais que são triadas ou feitas em cima de perfis fakes. Então, hoje o WhatsApp já consegue ou já tenta criar ali ferramentas para se distinguir contas comerciais de contas pessoais, justamente para que se evite e que cada vez mais vá se aprimorando para não se invadir a privacidade alheia, porque a gente remetendo aí ao que era nos anos 80, 90, é como era o telefone. Não tem cabimento que ficasse vulnerável às ligações telefônicas, a não ser aquelas que fossem interceptadas por ordem judicial e depois de um devido processo legal para isso. E, doutor, a consulta pública, né, desse PL, acho que teve aí a duração de um mês, se não me engano, o senhor pode me corrigir se eu estiver errada. Começou dia 8 de maio, foi até o dia 8 de junho. Quando a gente compara, por exemplo, com o Marco Civil, né, da internet, quer dizer, é muito gritante a diferença, porque esse Marco Civil ele demorou acho que uns 4 anos para ser concluído. Além desse tempo ser muito menor, né, quer dizer, um mês, a gente está vivendo um contexto complicado pela pandemia, quer dizer, os olhos do mundo estão atentos no combate a esse vírus, né, quer dizer, a ciência, todos os esforços, quer dizer, a gente não fala de outra coisa. E aí, no paralelo, a gente tem essa discussão num momento tão delicado como esse. O senhor acha que esse é, de fato, né, o melhor momento para esse assunto ser discutido e as coisas serem, e esse martelo ser batido em tão pouco tempo? Como que o senhor vê esse aspecto? Perfeito. Realmente, quando se compara com o Marco Civil da internet, a diferença de tempo é abrupta. E aí eu faço até a ponderação que eu acho que o Marco Civil da internet, na verdade, demorou demais. Talvez um mês não seja um tempo razoável para se findar essa consulta pública. Mas também, sinceramente, não acho que deveria se prorrogar muito mais do que isso. Quando esse projeto de lei faz parte também desse contexto atual do Covid, que leva a toda essa situação de disseminação de clamor público também negativa, e também numa situação que a gente vive aí próxima de um período eleitoral, aonde isso mais do que nunca deve ser combatido e elidido, porque a gente sabe que isso também tem um poder de influência perante a população. Como você bem colocou, há quem consulte ou se informe pelas redes sociais, que não é um canal oficial para isso, porque as redes sociais, muitas das vezes, não só elas propagam fake news, como elas propagam opiniões absolutamente parciais. E o que a gente deve buscar para se informar são circunstâncias imparciais, que são efetivamente de cunho informativo. Então, eu acho que no momento que se busca uma proatividade das autoridades, e a gente tem que também reconhecer nesse sentido que as autoridades vêm editando muitas medidas provisórias no sentido de contemporizar a lei a essa situação atual que a gente vive, que não necessariamente era prevista na lei, de forma a reequilibrar as relações econômicas, reequilibrar os setores. A gente viu várias medidas provisórias de cunho consumerista no sentido de evitar que setores como de viagem, por exemplo, fossem ao colapso.
Então, me parece que esse é a tempestividade é essa. O momento oportuno é esse. É claro que as pessoas acabam ficando mais atentas a outras questões de cunho de saúde pública e às vezes acabam deixando à deriva temas importantes como esse, mas o reflexo que se tem que fazer é que essas questões estão conectadas e mais do que nunca elas merecem uma legislação efetiva, pronta e breve para isso, para que isso seja combatido, porque a tendência é que as pessoas sigam em casa por algum tempo, ou ainda que não sigam por tanto tempo, passem a operar também mais de casa. E aí, somado a isso, a essa situação de uma aproximação de cenário eleitoral, me parece que essa lei vem sim em boa hora. Muitas das vezes a gente já tem aí consumadas leis bastante rígidas dentro do nosso ordenamento jurídico, rígidas no sentido não punitivo, mas no sentido de já serem bastante discutidas do ponto de vista hermenêutico e legal. Então a gente também tem que fazer um exercício de desburocratizar e tornar mais efetiva a norma. Então, respondendo mais objetivamente sobre o meu ponto de vista, talvez um trimestre seria um tempo razoável para uma avaliação dessa. Um mês talvez é pouco demais, mas 4 anos também me parece absolutamente razoável. Tá certo, doutor. Bom, nosso tempo é curtinho, já se encerrou. Quero agradecer muito a sua participação com a gente, doutor. Foi muito importante todas as contribuições, então, que o senhor trouxe aqui para o nosso programa. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, Caterina. É um privilégio conversar com vocês. Obrigado pelo convite uma vez mais. Sigo sempre à disposição. Obrigada a você. Bom, o programa Lesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.